A Klabin divulgou seus resultados recentemente, mas o mercado reagiu forte, derrubando as cotações da companhia na última semana. Ainda assim, a companhia trouxe o aviso aos acionistas com seu novo pagamento de dividendos em forma de JCP, deixando o mercado com muitas dúvidas, tanto com visões otimistas, informando que o terceiro trimestre agradou, mas tem matérias também que divulgam que o lucro despencou. Mas afinal de contas, o que todas essas informações significam? Os resultados da empresa foram bons ou foram ruins? Qual a expectativa das cotações e também dos dividendos remanescentes do ano de 2023. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex e justamente pensando nisso é que nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês o Fique Preparado com o panorama do terceiro trimestre do ano de 2023 relacionado à Klabin, ou seja, o que impacta realmente o investidor. Falar também do anúncio de dividendos mais recente da companhia, trazendo uma análise técnica de KLBN11, avaliação fundamentalista e alertas também, além do quadro que vocês já conhecem aqui do canal, do Caçando Assimetrias Favoráveis, para avaliar se as ações estão caras ou baratas nesse momento, além das projeções e preço-teto do ativo virtual. E justamente por trazer toda essa informação reunida logo pela manhã, é que te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! E realmente os resultados da Klabin dividiram o mercado. Por um lado, tem aqueles que se agradaram com os resultados do terceiro trimestre e, por outro lado, temos aqueles também com uma visão mais pessimista a respeito do lucro da companhia. Mas há de se lembrar que a empresa trouxe seu pagamento de dividendos em forma de juros sobre capital próprio e que, aliás, apenas para revisar, temos aqui o aviso aos acionistas da reunião que aconteceu no dia 24 de outubro, aprovando o pagamento de JCP no valor de 319 milhões de reais. E que, inclusive, eu trouxe esse aviso no Ativo Virtual justamente para manter a nossa comunidade bem informada do novo pagamento de dividendos da empresa e falando também se ela tem lucros para mais pagamentos. Então, quem assistiu esse vídeo soube a tempo desse pagamento de dividendos para participar da Datacom, mas vai lembrar que há muitas semanas eu já estou alertando de novos pagamentos de dividendos que a Klabin poderia trazer através da metodologia exclusiva do ativo virtual do dividendo preditivo. Mas ainda assim, vamos lembrar aqui no radar de dividendos na área exclusiva para membros do canal, que realmente a empresa anunciou no dia 24 de outubro, última terça-feira, o pagamento de JCP com data para o dia 27 de outubro, que caiu na última sexta-feira. Mas a data do pagamento ainda vai acontecer no dia 14 de novembro, que vai cair numa terça-feira. O pagamento vai ser de quase 6 centavos por ação ordinária ou preferencial KLBN3 ou KLBN4 e para as ações Unity, praticamente 29 centavos por ação KLBN11, com rentabilidades que chegam até 1,30%. Mas para aqueles investidores que já são mais experientes, sabem que a gente precisa acompanhar o relatório de desempenho das companhias, para assim não ser pego de surpresa e muito menos se meter em ciladas, mas obviamente buscando aproveitar oportunidades do mercado, que tem surgido várias inclusive. Então o primeiro ponto é entender a gama de produtos que a companhia possui. Essencialmente, os principais produtos da Klabin são aqui a celulose, papel e embalagens. Mas ela também negocia ativos biológicos, madeira e outros. Só que o percentual de participação no resultado da companhia ainda é muito pequeno para esses dois outros segmentos. Então, vamos focar principalmente aqui em celulose, papel e embalagens, que são realmente os principais produtos da empresa. E começando aqui no volume de vendas, a empresa vendeu 1,35 bilhões de reais no seu lucro operacional, que é o EBITDA ou EBITDA, que são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações. Por isso que eu expliquei que é o lucro operacional da empresa. Sendo que esse gráfico não deixa nenhuma dúvida, afinal de contas temos aqui a celulose com uma participação de 32%, papéis e embalagens somados chegando a 68% de participação no volume de vendas da companhia. É claro que cada produto desse ainda se divide em outros segmentos e, como eu já havia explicado aqui no canal em outras oportunidades do Fique Preparado, apenas para relembrar, fibra curta é uma celulose extraída principalmente do eucalipto e tem fibras mais curtas e amplamente utilizada na produção de papéis de imprimir e escrever. Além também daquele chamado tissue, que são papéis para higiene, como papel higiênico, toalhas e etc. Já o fibra longa, ou fluff, é como o próprio nome diz, é fibra longa que é extraída principalmente do pinus, que tem fibras mais longas. E é exatamente isso que confere resistência ao papel. Já o fluff é uma celulose especial utilizada em produtos de higiene pessoal, como fraldas e absorventes. Já os cartões são mais espessos e resistentes, utilizados principalmente na fabricação de embalagens para alimentos, medicamentos, cosméticos, entre outros.
outros. O kraftliner é um tipo de papel utilizado na camada externa de caixas de papelão ondulado, sobretudo porque tem alta resistência e é produzido a partir de fibras virgens. Lembrando que o kraftliner é uma patente registrada pela Klabin. Também tem o papel ondulado, que são para caixas de papelão, que é visto comumente por aí e são feitas de uma combinação de camadas planas e onduladas de papel, o que confere, obviamente, resistência às embalagens. E por fim, tem os sacos industriais, que são sacos de papel resistentes utilizados para a embalagem de produtos em pó ou granulados, como cimento, rações, entre outros. Então é importante que o investidor conheça os produtos das empresas ou serviços delas, porque afinal de contas é como a empresa ganha dinheiro no mercado. E se o investidor não entende como a empresa ganha dinheiro no mercado, provavelmente pode se meter em enrascadas, por não entender como a economia acaba afetando o resultado das empresas. Elemento esse que está acontecendo agora com a Klabin. E que, aliás, nesse relatório ela também trouxe a tendência esperada para o próximo trimestre, esse que já começou do quarto trimestre deste ano, já em relação ao terceiro trimestre. Então, diante do que vimos no terceiro trimestre, a empresa está aguardando aqui por demanda, principalmente de celulose com alta demanda e também fibra longa. Já cartões e kraftliner devem permanecer semelhante ao que vimos, mas papelão ondulado e sacos industriais devem reduzir. E reforçando, essa aqui é a expectativa da própria Klabin, além também dos preços. Finalmente, vamos ver aqui os preços da celulose aumentando, tanto para fibra longa quanto para fibra curta, até porque eu já tinha trazido por diversas vezes no canal que a Klabin tinha acompanhado a Suzano e elevado os preços da celulose, que iniciou no mês de setembro. Inclusive fiz uma avaliação aqui no canal para dizer quando isso aqui vai trazer repercussão para a Klabin, positiva ou negativa. Mas o fato é que com essa expectativa da demanda para a celulose sendo ampliada e obviamente vendo os preços da celulose ampliando novamente, certamente vamos ver o resultado da Klabin no quarto trimestre melhor do que estamos vendo agora no terceiro trimestre. Sobretudo porque, como eu expliquei, a celulose é um dos principais produtos que a Klabin negocia no mercado. Para os demais produtos, tanto papel e embalagens, a expectativa dos preços é que eles permaneçam praticamente nos mesmos patamares. E isso leva a gente a falar dos resultados do terceiro trimestre. Afinal, o volume de vendas no terceiro trimestre caiu 5% na comparação com o mesmo período do ano passado. Até aí, não tem novidade nenhuma, vai. Para quem tem acompanhado os conteúdos que eu tenho trazido trimestralmente aqui no canal, além de outros que eu trago adicionalmente com a avaliação das empresas, sobretudo da Klabin, não tinha como esperar algo diferente disso aqui. E se me perguntarem o que eu achei desse volume de vendas, eu digo para vocês até que me surpreendeu positivamente, eu esperava uma queda maior. A receita da empresa caiu 20% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Queda de 20% assusta o mercado e, obviamente, essa queda de 41% no lucro operacional da companhia vai sim provocar efeitos mais relevantes nas cotações da companhia. O que é até uma curiosidade, afinal de contas, isso aqui já estava anunciado. Quando nós avaliamos o preço da celulose, a dificuldade da reabertura do mercado da China, elementos da macroeconomia e muito mais, isso aqui já era esperado. Não dá para esperar que o resultado da companhia no ano de 2023 vai ser melhor do que do ano de 2022, porque isso seria uma utopia. Não dá para esperar isso, porque o ano de 2023 está sendo completamente diferente das características do ano de 2022. Um ponto que eu quero chamar a atenção é que a proporção de vendas continuou a mesma da empresa do ano de 2022 para o ano de 2023, o que leva a uma conclusão que os contratos da empresa de vendas, ou pelo menos a busca pelos produtos da companhia, se mantiveram em patamares semelhantes. Vejam que o mercado interno foi de 56% de participação no ano de 2022 e a mesma coisa no ano de 2023. E obviamente isso levou o mercado externo também ter a mesma proporção de 44% nos 2 anos. Mas quando a gente observa o que está acontecendo pelo produto da companhia, o volume de vendas é diferente, porque a celulose contribuiu positivamente com um crescimento de 4% nas vendas, mas o preço líquido de fibra curta e fibra longa teve uma queda monumental de 36% de fibra curta e 20% de fibra longa. Por outro lado, a companhia conseguiu reduzir os seus custos de produção, queda de 7% na comparação ano contra ano e 4% na comparação com o segundo trimestre deste ano, o que já traz uma linha de tendência do que está acontecendo com a empresa, ou seja, ela realmente
realmente está utilizando os projetos Puma para trazer mais eficiência para a Klabin. Mas ainda assim, os negócios da empresa tiveram mais integração, sendo que o mais impactado realmente foi papéis, que houve uma queda significativa com containerboard, representando uma queda de 35%, mas o papel cartão cresceu 7%. Já embalagens teve forte crescimento, tanto nos sacos industriais, com 14%, quanto o papelão ondulado, que teve uma leve alta de 2%, o que trouxe um lucro operacional por tonelada de 3% para papéis e embalagens. O custo caixa da empresa também foi reduzido, ou seja, mostrando que a empresa realmente está buscando maior eficiência, inclusive reduzindo seus custos fixos, que trouxe um custo caixa da companhia com uma queda de 3% na comparação com o ano de 2022 e 6% na comparação com o segundo trimestre deste ano. Só um ponto de atenção aqui é que este custo caixa já está retirando as paradas de manutenção. E como o segundo trimestre do ano de 2023 teve um maior impacto do seu custo caixa, o acumulado dos 9 primeiros meses desse ano acabou aumentando em 5%. Mas, claramente, a empresa está tomando as medidas necessárias, inclusive com as paradas que foram necessárias que a empresa fizesse justamente para poder manter o seu operacional. E por falar nele, é justamente o lucro operacional que o mercado tem batido nas cotações da empresa. Afinal de contas, houve uma queda muito significativa do terceiro trimestre do ano de 2022, que fechou em 2,3 bilhões de reais, e agora, no mesmo período deste ano, a empresa fechou em 1,3 bilhão. A contrapartida, que é o que eu venho explicando aqui no canal, é que o ano de 2023 realmente tem características diferentes do ano de 2022, mas notem, do segundo trimestre deste ano para o terceiro trimestre deste ano, a empresa conseguiu elevar a sua lucratividade operacional, saindo de 1 bilhão 344 milhões para 1 bilhão 352 milhões. O que incomoda um pouco é em relação ao primeiro trimestre deste ano, em que a empresa tinha fechado em praticamente 2 bilhões de reais e assim caiu no segundo trimestre. Mas, como eu expliquei, a empresa tomou medidas, concluiu projetos, reduziu seus investimentos, o que na minha visão é um momento muito oportuno para isso, fez suas manutenções programadas e aumentou o preço da celulose, seguindo a gigante Suzano. Em outras palavras, ela está muito mais preparada no quarto trimestre deste ano do que ela estava no início do ano de 2023, o que pode levar a melhores resultados nos próximos trimestres. Um alerta que eu gostaria de fazer é sobre a dívida líquida e a alavancagem da empresa. Afinal de contas, a empresa aumentou sua dívida, chegando ao mesmo patamar do primeiro trimestre deste ano. Mas há de se lembrar que o EBITDA ajustado do acumulado dos últimos 12 meses caiu para 6,5 bilhões. E assim, isso acabou comprometendo a alavancagem da empresa, ou seja, ela ficou elevada porque o patamar da dívida líquida da companhia voltou ao patamar do primeiro trimestre, que tinha um EBITDA mais elevado do que o momento atual. Então, é claro que o produto dessa divisão vai gerar um múltiplo superior ao que aconteceu no primeiro trimestre e também no segundo trimestre. A contrapartida é que o cronograma de amortização da companhia mostra que ela tem caixa suficiente para assimilar a dívida dela por 47 meses. Realmente, a Klabin tem tudo sob controle. Só vai pesar mais a partir do ano de 2029, que é quando a amortização aumenta significativamente, isso se a empresa não tomar outras medidas até lá. E claro, falando dos dividendos que a companhia pagou, ela vem sim reduzindo o seu pagamento de dividendos, mas não por opção, porque o payout da companhia continua embasado no EBITDA, ou seja, nos lucros operacionais dela, e como vimos, caiu mais recentemente com tudo que eu vim explicando até aqui no vídeo. Por isso que foi importante fazer esse panorama, explicando tudo o que está acontecendo no terceiro trimestre e ao longo do ano de 2023, para ficar fácil de entender por que o dividendo da companhia caiu de 6,8% para 5,9%. Lembrando que o ano de 2023 ainda não acabou, e mesmo na verdade, quando passar para o ano de 2024, há de se lembrar que a empresa ainda vai fazer a apuração do quarto trimestre do ano de 2023, e assim ela só faz a publicação nos primeiros meses do ano de 2024. O que também precisa ser levado em consideração pelos investidores, que quando falamos que a empresa vai pagar em relação ao ano de 2023, é na verdade relacionado ao exercício social da companhia. E de fato, ela tem mantido sua política de pagamento de proventos relacionado ao EBITDA ajustado, com payout entre 15% e 25%. E nas projeções e preço-teto, vou mostrar para vocês inclusive qual é a projeção do ativo virtual. O fato que o JCP pago no terceiro trimestre foi de 319 milhões de reais, alcançando um somatório de quase 1,36 bilhão de reais pago entre dividendos e JCP.
Sendo que atualmente as ações KLBN11, que são uma composição de ações ordinárias mais preferenciais, estão aqui cotadas a R$ 22,00, com uma valorização interessante de 8% nos últimos 12 meses, PL também considerado descontado em relação ao benchmark de mercado, com um múltiplo de 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos, porque afinal de contas o PL é o preço dividido pelo lucro, basicamente quanto que o mercado está pagando pela lucratividade da empresa, e é aqui com esse múltiplo de 8,58. Já o PVP mostra que a empresa está 121% acima do seu valor patrimonial, dividend yield atual de 7,67%. Agora, observando KLBN4 na periodicidade semanal, fica fácil de ver que, se traçarmos aqui uma LTA, ela foi claramente rompida com as cotações das últimas 2 semanas da Klabin. E é claro, o que acontece para uma ação, seja ela preferencial, ordinária ou unit, é um reflexo necessariamente semelhante para todos os outros ativos da mesma empresa. Agora, retomando o ponto, com essa quebra da LTA, aumentam muito as chances de vermos as cotações da empresa continuarem corrigindo. Pelo menos nessa faixa aqui, que eu já havia traçado para a nossa comunidade anteriormente, entre os R$ 4,17 até os R$ 4,33, é uma região de preços interessante. E eu digo que ela é interessante porque as cotações acabaram de romper a LTA, ampliando a possibilidade de manter a queda nas cotações, mas em contrapartida, essa região aqui é uma região de suporte de preços, que na minha avaliação, ela é relevante. Agora, isso é garantia? Claro que não. O mercado pode decidir na próxima semana já fazer uma reversão completa desse movimento de queda aqui, inclusive superar o topo anterior. O que eu sempre explico é que isto é renda variável, e na renda variável não existem garantias de rentabilidade positiva. O que a gente faz é um estudo de probabilidade, e assim, aquilo que tem a maior chance de acontecer. E se você quiser apoiar o Ativo Virtual, vai ter um link na descrição, justamente para essa página aqui, que explica os benefícios em forma de agradecimento para os membros do canal, e que constantemente eu estou acrescentando novos benefícios. E aqui basta clicar em Seja Membro, que vão aparecer alternativas a partir de R$ 2,99 por mês, e para aqueles que querem apoiar um pouco mais, também tem um ativo associado com mais benefícios. E agora eu trago para a nossa comunidade o quadro Caçando Assimetrias Favoráveis, para a gente avaliar se as ações KLBN11 estão caras ou baratas baseado no preço versus o LPA, ou seja, as cotações versus o LPA. Lembrando que esse gráfico já está atualizado com os resultados do terceiro trimestre do ano de 2023, e nesse sentido já dá para ver que, embora o LPA esteja em queda, é fácil notar uma pequena reversão, ou pelo menos uma mudança de sentido, que vinha caindo e agora está mais lateralizando por conta da lucratividade da companhia que eu acabei de mostrar para vocês. Em contrapartida, as ações continuam caindo, como acabamos de avaliar na análise técnica, o que significa que existe uma simetria favorável para o investidor nesse momento baseado nesse indicador aqui. É pequena, mas ela existe. Afinal, a perspectiva, que é algo que eu sempre menciono que é importante para os acionistas conhecerem e avaliarem, é que no caso da Klabin, a perspectiva é de aumento do LPA. Em relação às cotações, bem, acabamos de fazer a análise técnica. Agora trago para a nossa comunidade as projeções e o preço teto do ativo virtual. Então temos aqui o EBITDA projetado, que eu mantenho ele em 6,93 bilhões, e um payout de 22%. Dava para ser, inclusive, mais otimista em relação a esse EBITDA projetado, mas por uma questão de segurança, estou mantendo ele neste patamar. E se a empresa realmente alcançar esse payout e esse EBITDA projetado, então vamos ter um DPA de R$ 1,00 e praticamente 36 centavos por ação. Se formos para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield, o preço teto é de R$ 33,94, a 6%, R$ 22,63, 8%, R$ 16,97 e 10% de dividend yield anual, R$ 13,58 de preço teto. Isso porque esse DPA representa 6,18% de rentabilidade, uma margem de segurança de 6% bem pequena, apenas 2,86%. Naturalmente, estou utilizando as cotações de R$ 22,00 para KLBN11 nesse vídeo aqui. Mas vai deixando nos comentários abaixo qual é a sua expectativa em relação à Klabin, e desde já agradeço o seu like e por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.